Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Experimentação e ao Desenvolvimento de Protótipos e Projetos. Hoje a gente dá continuidade ao tema de modelagem e impressão 3D. Vai ser a terceira aula nesse tópico. Já tivemos duas aulas focadas no tema de modelagem 3D, né? E agora mais uma aula focada nessa parte de impressão 3D. Então, os temas que a gente vai abordar na aula de hoje são tecnologias de impressão 3D, vamos falar de alguns materiais comuns quando se está utilizando a impressão 3D, depois configurações da impressora, do software que a gente vai utilizar para configurar a impressora 3D e por último os desafios que vão ser focados nessa parte de modelagem 3D, tá certo? Bom, então passando aí para o primeiro tópico que seriam as tecnologias de impressão 3D. Bom, então a primeira coisa que eu queria comentar é que quando a gente fala de impressora 3D, né, normalmente a gente pensa já uma tecnologia que já é mais comum, já está mais difundida. No entanto, a gente tem diversas tecnologias. Mas a gente vai ver algumas das principais aqui hoje, começando justamente por essa que já é a mais comum, que tem alguns nomes, né? Basicamente é fabricação com filamento fundido, mas também é conhecido como impressão 3D por extrusão, FFF ou FDM, talvez seja o nome mais comum, tá certo? A sigla mais comum, né? Então, basicamente, o princípio é esse que a gente está vendo aí no GIF, no canto superior direito aí do slide. Basicamente, a gente vai ter um filamento, tá certo? De um material termoplástico. Isso quer dizer que esse material, quando ele é aquecido, a gente consegue aquecer, ele vai derreter, ele vai se fundir, você consegue depositar ele e depois ele solidifica na temperatura ambiente novamente, tá certo? Então, com isso, a gente consegue fazer camada a camada e depositando ponto a ponto, onde você quer criar a estrutura, como está mostrando aí no GIF, né? E a gente vai construindo camada a camada, subindo, 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 até você conseguir construir a parte física, né? O objeto físico que está sendo representado pelo modelo 3D que você passou para a impressora. Então, como eu disse, essa é a técnica mais utilizada atualmente, principalmente pelo custo relativamente baixo. Então, entre as tecnologias de impressão 3D, essa aí é que talvez tenha o custo comercial, né, mais baixo que a gente consegue encontrar. Outras vantagens dessa tecnologia é que ela tem vários materiais disponíveis, justamente por ter uma grande procura, né, já está relativamente bem difundida essa tecnologia, então tem bastante oferta de materiais possíveis para você poder trabalhar e muitas vezes eles também vão ter um preço mais acessível, né? Como desvantagem, o que a gente pode citar, primeiro, comparado com outras tecnologias, ela pode ter uma exatidão relativamente baixa, então talvez você vai ter peças que não são com uma grandeza de detalhe, uma fineza de detalhe muito grande, né? Mas isso aí a gente tem algumas técnicas de pós-processamento que a gente pode acabar deixando essas estruturas um pouco mais suaves, não tão grosseiras assim, tá certo? Isso aí também depende da qualidade da impressora, da resolução que a sua impressora consegue trabalhar. A gente vai falar um pouquinho disso nas configurações da impressão mais no final dessa aula. Uma outra desvantagem, que é em comum com várias outras das tecnologias que a gente vai ver aqui para frente, é que elas precisam de suporte, né? Então eu estou mostrando aqui nessa figura de baixo, basicamente um touro, né? Imagine que você vai imprimir esse touro e você vai fazer esse processo camada a camada, tá certo? Então você vai começar a imprimir pelas patas e vai subindo. Imagine que quando você chegar aqui nessa altura mais ou menos da barriga, né? Ele vai imprimir esse pedaço da perna e vai tentar imprimir esse pedaço da barriga aqui. Se você não tiver um material de suporte, o que vai acontecer? Esse filamento fundido, ele vai simplesmente cair e atingir a mesa de impressão, né? Então ele não vai ter onde se ter o suporte. Então, quando a gente tem essas peças que tem essas estruturas que estão flutuando, a gente precisa de construir essa camada de suporte aqui. Então, a gente tem que instruir a nossa impressora 3D, olha, quando você estiver imprimindo essa peça, faz o suporte para essa parte aqui. Então, a gente vai ver que lá no software que a gente vai utilizar para fazer a configuração da impressão 3D, a gente já pode habilitar isso aí, tá certo? Mas, de certa forma, a necessidade do suporte é uma desvantagem, porque aquela parte ali que está sendo impressa, depois você vai quebrar ela, né? Para você poder chegar na estrutura final. Então ela vai ser descartada. Isso aí já é uma desvantagem porque você está desperdiçando material,
porque a sua impressão 3D vai demorar mais tempo para poder construir esse suporte, né? E também, nessa hora de quebrar, você pode acabar danificando a sua peça principal, ou naquela região ali, talvez ela não vai ficar tão perfeita quanto no resto da peça. Então, isso aí pode ser problemático, tá certo? Então, as tecnologias que não precisam de suporte têm uma vantagem. Essa aqui precisa de suporte. Como essa aí é a estrutura mais comum, né? Vamos ver então rapidamente aqui alguns dos principais componentes dessas impressoras 3D, né? Basicamente a gente tem a mesa de impressão, que a gente vai ver que pode ou não ser aquecida. Se ela tiver essa possibilidade de ser aquecida, é uma vantagem, porque a gente pode melhorar a adesão da nossa peça na mesa de impressão e evitar erros durante a impressão, né? E aí, outro componente muito importante que a gente tem aqui é a nossa extrusora, que é onde a gente vai, de fato, receber o filamento, né? Repara aqui o rolo com o filamento, né? Ele sendo alimentado até a nossa extrusora, e lá na extrusora ela tem a hot end, que é o que vai, de fato, aquecer isso para poder extruir, injetar esse material líquido, esse plástico derretido, né? Em alguns casos a gente tem também esses ventiladores ou os coolers aqui, que eles são utilizados para, depois que esse material foi depositado, para ele ser resfriado o mais rápido possível e aderir rapidamente ao resto da sua estrutura que já existe. Tá certo? Esses aí seriam os principais pontos, né? A gente vai ter uma placa controladora para definir os movimentos aqui da impressora e o motor de passo que vai de fato, movimentar essa impressora, a nossa cabeça de impressão, nos eixos X, Y e Z, para a gente poder construir a peça. Bom, uma outra tecnologia que a gente tem é a chamada de estereolitografia, ou também conhecida pela sigla de SLA, tá certo? Esse é o primeiro método de impressão 3D que foi comercializado, apesar de não ser o mais comum hoje, né? Mas, basicamente, ao invés de a gente ter um material sólido, depois você derrete ele para solidificar, depois espera ele, derrete ele para você poder depositar e espera ele se solidificar, nesse caso aqui a gente tem uma resina que já é líquida, e essa resina, a gente está observando aqui no GIF aqui embaixo, né? Quando essa resina é atingida por um laser, a gente consegue então solidificar a resina naquele ponto ali, tá certo? Então tem duas possibilidades, né, que estão ilustradas aqui nessas duas figuras. Uma é a gente ter a nossa mesa de impressão descendo, então você faz uma camada, desce um pouquinho com a sua mesa de impressão, faz outra camada e desce com a mesa de impressão, né? E com isso a resina vai subindo ali, né? E a outra possibilidade é a gente ter o movimento contrário, como está nessa figura de baixo. Então a gente tem a mesa de impressão, faz a primeira camada e depois você sobe. A resina vai ficar grudada nessa mesa de impressão e você vai subindo e fazendo camada a camada. Então tem as duas configurações, as duas são possíveis, tá certo? A grande vantagem de a gente utilizar esse material aqui, esse tipo de impressora 3D, é que ela consegue atingir uma alta exatidão. Então a gente vai ter peças com detalhes bem definidos, né? Então a gente consegue uma exatidão maior do que a gente consegue com a nossa tecnologia de extrusão, tá certo? Bom, como desvantagem a gente poderia citar que esse método é mais lento, ele é mais caro também, né? Ele também vai precisar de suporte, assim como a tecnologia FDM que a gente acabou de ver, e muitas vezes ele vai gerar estruturas que elas não têm uma resistência mecânica, propriedades mecânicas tão boas quanto a outra tecnologia que a gente acabou de ver. Então, nesses casos, esse material, essa peça, depois de ser impressa, ela vai precisar de ser curada. Por exemplo, sendo exposta a uma luz ultravioleta durante um determinado tempo, que aquilo ali vai deixar a sua peça um pouco mais rígida, um pouco mais resistente. Tá certo? Bom, e uma outra tecnologia bem parecida com a SLA é o que é chamado de DLP, ou Digital Light Processing, né? Ela é o mesmo princípio, tá? Só que ao invés de a gente ter um laser ativando ponto a ponto, nesse caso a gente vai usar esse espelho aqui, que é chamado, na figura está escrito DLP, né? Mas o espelho é chamado de DMD, espelho digital, tá certo? Que seria Digital Mirror Device. Então, um espelho digital. Isso quer dizer que é como se fosse um espelho que a gente consegue ativar cada pedacinho desse espelho. Então, micrômetros ali. E aí você joga uma luz sobre esse espelho e você ativa exatamente quais pontos que você quer que ele reflita a luz ou não. Tá certo?
Com isso, ao invés de a gente ter que ativar cada ponto da resina, a gente consegue ativar uma camada inteira de uma vez, tá certo? Então você joga esse laser, essa luz, em cima de uma camada inteira. Você pré-define ali, configura o seu espelho, quais pontos que tem que ser ativados na resina e você atinge uma camada inteira de uma vez, tá certo? A vantagem que ele vai ter em relação ao SLA é que vai ser uma técnica mais barata e mais rápida, tá certo? Então com esse espelho aqui a gente consegue baratear a estrutura e também a gente consegue imprimir uma camada inteira por vez, então vai ser bem mais rápido do que SLA. No entanto, a gente não consegue ter a mesma exatidão do SLA, tá certo? Então menos precisa e também ela vai precisar de suporte e desse processo de cura, como a gente acabou de ver para o SLA, tá certo? Passando para frente, a gente tem mais uma tecnologia aqui que é chamada de SLS. Então, a SLS também vai utilizar um laser, tá certo? Só que nesse caso, a gente vai utilizar o laser para derreter o material. Então, ao invés de a gente trabalhar com uma resina, você vai trabalhar com um material particulado, um pó, né? E onde o laser atinge, você consegue derreter esse material naquele ponto. E aí você vai fazendo ponto a ponto e ele vai soldando, né? Como se fosse soldando assim um ponto em cima do outro. Então, a mesma coisa, você faz uma camada, depois a gente tem essa plataforma aqui que vai descer, faz outra camada, faz outra camada, faz outra camada. Cada vez que sua plataforma desce um pouquinho, a gente tem um rolo aqui que vai pegar um pouco desse pó e vai nivelar a próxima camada, tá certo? Então, faz uma camada, passa esse rolinho para ela ficar bem nivelada. Depois a próxima e assim por diante. A grande vantagem desse tipo de tecnologia é que a gente não precisa de suporte nesse caso, tá certo? Porque o próprio pó que não foi derretido, ele já funciona como suporte para as camadas de cima. Então, você imprimiu um pedaço ali. Depois, na hora que você desce o seu pistão, você já faz uma nova camada. E se você precisar de passar o laser em um ponto que ainda não tem nada embaixo que foi fundido, né, derretido pelo laser, não tem problema, porque o próprio pó vai funcionar como suporte para esse ponto que está sendo formado. Tá certo? Ele também pode trabalhar com diversos materiais. Uma das desvantagens é que essas peças, depois que elas ficam prontas, que elas saem da impressão, elas vão normalmente precisar de um tempo de resfriamento antes que você possa retirá-la dali de dentro para poder trabalhar. E ela também, em muitos casos, ela vai ter uma porosidade relativamente alta. Então, dependendo do material que você estiver trabalhando, às vezes a estrutura não vai estar tão sólida quanto você esperar, quanto você pode esperar, né? Uma variação dessa tecnologia é o chamado de DMLS, tá certo? Que é quando a gente está trabalhando com essas partículas de metal. Então, nesse caso, a gente consegue construir estruturas, por exemplo, pó de algum metal, né? Nesse caso, a gente consegue construir estruturas que são muito resistentes, têm uma ótima resistência mecânica, né? No entanto, para você poder derreter o metal, você precisa de atingir uma temperatura muito mais alta. Então, o custo dessa tecnologia é bem elevado. Então, dessas todas que a gente viu aí, as tecnologias que normalmente você tem como impressoras desktop, né, que você pode ter dentro de casa, a maioria delas vão ser do tipo FDM ou do tipo SLA. Essas outras tecnologias que a gente está vendo, elas são não tão comuns e às vezes mais caras. Por exemplo, a tecnologia de SLS não vai ser encontrada normalmente dentro de casa, né? Bom, e aí tem outros tipos ainda, tá certo, gente? Eu falei que os mais comuns, acredito, os principais, mas a gente tem, por exemplo, o PolyJet, que é uma tecnologia às vezes chamada de inkjet também, porque é da mesma forma que a gente tem as nossas impressoras de papel normal, tá certo? E aí a gente pode ter um spray do material que você está utilizando, ou então você já tem um spray presente, né, dentro da câmara de impressão, tá certo? Com o seu material ali, e o que você vai fazer o spray desse material que faz o ligamento entre esse particulado, tá certo? Então tem algumas tecnologias, tem uma outra tecnologia que é utilizada para trabalhar com papel, pode ser folhas de papel A4 mesmo, você vai depositando camada a camada e desenhando no formato que você precisa. E a gente tem uma outra tecnologia, que seria o SDL, né? E tem uma outra tecnologia que é o Electron Beam Melting, ou EBM. Nesse caso, ela é parecida com o SLA, mas ao invés de a gente trabalhar com laser, a gente vai trabalhar com um feixe de elétrons, tá certo? Então também é uma tecnologia bem mais cara, né? Bom,
Essas aí são, só para dar uma visão geral, das diferentes formas de que você pode fazer uma impressão 3D, né? Como a gente viu, cada uma dessas tecnologias vai ter vantagens e desvantagens associadas. A mais comum é a FDM, é nela que a gente vai focar aqui. Então vamos falar dos materiais comuns que você pode comumente utilizar para fazer impressão 3D com essa visão principal da tecnologia FDM, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com os termoplásticos, né, como a gente já tinha discutido. E aí, de novo, a gente tem uma variedade de materiais aqui e a mesma coisa, cada material vai ter vantagens e desvantagens. Então, o mais comum atualmente seria o PLA. Ele tem duas grandes vantagens. A primeira é que ele é barato, um material comparativamente barato e principalmente de fácil uso. Então, para quem está começando, a gente vai ver mais para frente que impressão 3D é bem fácil de ocorrerem erros durante o processo de impressão. Então, o PLA é uma tecnologia que é um pouco mais fácil de trabalhar, ela perdoa um pouco mais esses erros, né? Então, não é tão problemática para quem está começando com impressão 3D. E ela tem uma outra grande vantagem, que ela é um material derivado de produtos orgânicos e ela é biodegradável, tá certo? Então, ela acaba sendo menos problema quando você precisar de ter descarte dessa peça ou se você não precisa se preocupar tanto se isso vai acabar sendo um poluente no meio ambiente, tá certo? O segundo material que a gente tem é o ABS, que também tem essa vantagem de ser bem barato, é um pouco mais difícil de trabalhar do que o PLA, mas também é bem difundido, então a gente já tem bastante recurso para saber como trabalhar com esse material aí. A vantagem que ele tem em relação ao PLA é que ele é um produto mais flexível e com isso ele acaba tendo maior resistência mecânica, tá certo? Contra impactos e também uma maior resistência contra o desgaste natural que esse material pode sofrer ao longo do tempo. A grande desvantagem dele é que ele não tem essa característica de ser biodegradável, né? Então ele é um material derivado do petróleo e até mesmo durante o processo de impressão ele tem um cheiro bem desagradável. É, então tem essa desvantagem aí. Um outro material já um pouco mais avançado seria o nylon, né? Que ele tem um material bem forte, é resistente, é durável e ele é semi-flexível, né? Quando a gente fala em um material, então a gente está indo aí na ordem de flexibilidade, né? PLA, depois o ABS um pouco mais, o nylon um pouco mais, e aí depois a gente tem os materiais que são realmente bem flexíveis, como a gente está vendo aqui na figura, né? O cara fez a impressão de uma capinha de 3D, um material que é realmente bem flexível. Consegue, às vezes, dependendo, você consegue ter uma propriedade um pouco elástica. Então, esse material vai ser chamado de TPE e a gente tem algumas variações, como por exemplo o TPU e o TPC, tá certo? São tipos desse material aí. E aí, dentro dessas características, a gente pode ter níveis de flexibilidade, níveis de elasticidade, né? Então, quando você for comprar o material, tem que fazer essa análise aí, se ele está dentro das especificações que você gostaria. Por último, a gente tem o PETG, que é um parente do material PET, né? Que é utilizado para garrafas PETs, por exemplo, que é um material também de fácil uso, assim como o PLA, um material bastante resistente e flexível, e ele tem uma grande vantagem também que ele é apropriado para o contato com a pele humana sem causar irritações, por exemplo. Então, quando a gente estava agora, né, durante essa pandemia aí, estava tendo muita impressão de face shield para os médicos poderem utilizar e proteção contra o coronavírus, né? Nesse caso, o material que era recomendado para fazer esse face shield era justamente o PETG, porque ele tem essa resistência mecânica, ele é flexível, ele é apropriado para o contato com a pele humana e também ele tem uma outra característica que ele não reage com o álcool. Então, dependendo da aplicação que você tiver, você também tem que ter essa preocupação da questão da reação química que esse material pode ter. Então, tem que sempre levar isso em consideração. Tá certo? Esses aí seriam talvez os principais tipos. A gente tem alguns outros aqui que seriam uma possibilidade de você fazer a composição desse plástico com partículas de madeira ou de metal. E aí você consegue criar algumas impressões bem interessantes, né, como esse relógio aqui. Então isso aí é um material plástico com partículas de madeira. Na hora que você faz a impressão, ele fica com essa textura de madeira aqui, uma característica bem interessante. E também tem como fazer isso com metal. Então, você não está derretendo metal diretamente, né? O plástico com partículas de metal. E aí o metal tem ainda uma outra vantagem, que é, uma vez que você fez a impressão, depois que ela está pronta, você pode derreter ela
e aí só o plástico vai derreter, né? Se você estiver na temperatura adequada, o plástico vai derreter e o metal vai continuar. Então você consegue depois fazer essa estrutura aqui, tá certo? E além disso, gente, tem diversos outros materiais que você pode trabalhar aí para impressão com FDM, né? Com os plásticos principalmente. Então aqui tem eu deixei dois links aqui. O primeiro é bem interessante, que ele vai te ajudar a escolher, de acordo com as características que você quiser, qual material que é o mais adequado, né? Então fala das características de cada um aqui, as vantagens e desvantagens. E o segundo link é uma planilha que faz uma comparação entre os diferentes materiais. Então você pega lá resistência mecânica e aí vê de cada um dos materiais qual que tem mais, qual que tem menos, comparativamente. Então dois links bem interessantes aí para dar uma olhada antes de imprimir a peça. Bom, e aí fora do FDM, né, a gente tem diversos outros materiais, fora dos termoplásticos, a gente tem diversos outros materiais que podem ser utilizados. Então, por exemplo, você, ao invés de ter plástico com partículas de metal, se a gente está trabalhando lá com a nossa tecnologia de DMLS, por exemplo, né, então a gente pode de fato utilizar metal. Aí você tem aço, titânio, ouro, prata, alumínio, cobalto, todas essas possibilidades aí para fazer a impressão em metal realmente, tá certo? Além disso, a gente tem possibilidade de as resinas, né, como a gente viu nas nossas tecnologias SLA, papel que a gente já viu também, e outros materiais aqui bem interessantes, cerâmica, tecidos biológicos, cera e comida até. Então, fazer impressão 3D com chocolate, açúcar, massas e carnes são, nesses casos, né, coisas muito especializadas, então você não consegue fazer essa impressão usando impressoras normais que você pode ter dentro de casa ou em laboratórios comuns, né? São realmente materiais muito especializados, tá certo? Mas já existe, a tecnologia já está avançando nesse sentido. Beleza, agora a gente passa para talvez a parte mais importante dessa matéria, que é a configuração da impressão 3D. O que acontece? Você está com, vamos por parte, né? Você já está com o seu modelo 3D pronto, você já está com a sua impressora preparada, já definiu qual material que você vai utilizar. Agora eu quero chegar a imprimir de fato esse material, né? Como que eu faço isso? A impressora 3D, ela não é uma tecnologia que está tão estabelecida como uma impressora de papel comum que a gente tem. Então, nesses casos, a gente precisa de configurar a impressora e ter um pouco de atenção com a forma como você vai fazer essa configuração para você poder ter de fato essa peça que você desejava no início, tá certo? Então, vamos olhar para como que isso é feito. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é de um software de fatiamento. O que acontece? A sua peça 3D, que a gente viu lá, por exemplo, se normalmente você vai exportar no formato STL, né, ou OBJ, mas mais comum nesse caso seria o STL para você poder fazer a impressão. Esse modelo está completo, né? Então agora a gente precisa de passar as instruções para nossa impressora, dizer para ela, olha, como que ela vai fazer essa impressão. Então, o software de fatiamento ele vai fazer justamente isso. Ele vai pegar esse modelo 3D que você gerou ou que você obteve, né? E ele vai fatiar ele e passar as impressões, as coordenadas para a impressora, o que ela tem que fazer camada a camada, tá certo? Então, cada camada ele vai dizer para a impressora em qual ponto que ela tem que ir, em qual ponto que ela tem que depositar o material. Então, ele vai fazer isso utilizando um software chamado G-Code, que também é utilizado para outras máquinas como CNC, por exemplo, né? E dentro disso a gente tem vários softwares disponíveis, então, que podem fazer essa tarefa aí. Coloquei aqui alguns dos mais comuns, que seria o Cura, Prusa Slicer, o Slicer com 3 aqui, o Simplify 3D, tá certo? E tem vários outros. Então deixei aqui também um link para vocês poderem ver uma comparação entre esses diferentes softwares aí, tá certo? Acredito que o mais comum atualmente seja o Cura, porque é um software bem interessante. Ele é a partir de uma das fabricantes de impressora 3D, uma das marcas de impressora 3D, que é essa Ultimaker, né? Então a gente tem esse software aqui, mas ele não é só para essa marca, ele atende também outras impressoras 3D. E ele tem uma grande vantagem que ele é um software bom e grátis, tá certo? Então, na verdade, esses três primeiros aqui são grátis, o Simplify 3D é pago. O Cura tem bastante suporte na comunidade, então se você estiver tendo algum problema na sua impressora, é mais fácil de você achar, às vezes, uma
achar suporte na comunidade, poder tirar suas dúvidas, né? Bom, o software de fatiamento, a gente já falou que a principal função dele, né, é pegar a sua peça e transformar isso em coordenadas para sua impressora. Mas ele tem uma outra utilidade também, que é você fazer a configuração da impressão. Então a gente consegue ver aqui na figura, né? Não sei se está dando para ler muito bem aí, mas a gente consegue ver que a gente tem algumas configurações aqui. Você pode definir, por exemplo, qual que é a altura de cada camada, qual que é a velocidade da impressão, se vai ter preenchimento, se vai precisar de suporte. Então a gente tem algumas configurações aqui que são bem importantes. Então isso aí pode ser realmente a diferença no sucesso ou não da peça que você da sua impressão, né? Então a gente vai falar aqui sobre algumas dessas, passar rapidamente sobre algumas dessas configurações para você poder entender o que você pode modificar para tentar melhorar a qualidade da sua peça ou tentar corrigir algum problema que tenha aparecido. O primeiro é justamente a altura da camada, né? A gente já viu que a impressão 3D ela vai trabalhando camada a camada. Então, quanto menor for esse passo, esse tanto que a sua impressora sobe a cada camada, maior é a quantidade de detalhes que você consegue ter na sua peça. Por outro lado, mais lento vai ser essa impressão, né? Como se estivesse fazendo passo a passinho, subindo muito pouco. Então, você vai ter muito detalhe na sua peça. Se a altura da camada for pequena, você vai ter muito detalhe na sua peça, mas o tempo de impressão também vai ser maior, tá certo? Isso aí tem que ficar atento porque tem um limite, né, em relação ao que a sua impressora consegue atingir. Então aqui tem alguns valores aí de referência só para a gente ter uma noção, né? 0.1 mm seria uma alta resolução, 0.2 mm uma resolução média e 0.3 já é uma resolução mais baixa, tá certo? Uma outra configuração que é muito importante, gente, é a temperatura. A gente viu, né, que, por exemplo, nas nossas impressoras FDM, você tem que configurar, você tem que derreter esse material que você está trabalhando para você poder depositar ele. Então, cada material vai ter um ponto específico que é uma temperatura específica que é necessária para ele poder ser derretido. Então, a gente tem que configurar isso aí de acordo com a sua impressora e de acordo principalmente com o material que você está utilizando, tá certo? Então, você vai ter uma configuração própria aí para cada, principalmente de acordo com o material que você está utilizando, né? Bom, a gente viu também, a gente tinha comentado, né, que algumas impressoras têm aquela mesa de impressão aquecida. Então, nesses casos, isso aí é utilizado para você melhorar a adesão da peça. Então, na hora que você vai fazer a impressão da primeira camada, para a peça de fato ficar fixa naquele ponto ali e ela não movimentar um pouquinho para um lado ou para o outro, ou encolher, por exemplo, né? Então, você ter uma mesa quente melhora a adesão da peça, dessa primeira camada na mesa de impressão, tá certo? Então, nesse caso, dependendo do material que você estiver trabalhando, se você tiver essa opção, você também tem que controlar a temperatura dessa mesa, tá certo? De acordo com o material que você estiver trabalhando. Bom, tem uma outra configuração aqui que é chamada de assistência de adesão. Isso aí é justamente para facilitar a adesão dessa peça na mesa de impressão. Então, se você está tentando fazer a impressão e está tendo problema nessa primeira camada, ela não está aderindo à mesa, está tendo problemas, uma possibilidade é, olha, você instruir a sua impressora a fazer como se fosse uma cama aqui, né? Então ela faz meio que uma plataformazinha ali, que essa plataforma, se ela tiver algum problema, não vai influenciar na sua peça, porque no final você vai destacar. Então ela faz essa cama primeiro, de material, e depois ela começa a imprimir em cima disso. Então, é, isso aí, né, quando você está imprimindo em cima do mesmo material, a adesão normalmente é melhor. Então, isso aí, a gente tem algumas possibilidades aqui de fazer isso, né? A primeira seria dessa assistência de adesão, a primeira seria essa configuração dessa suporte que a gente acabou de falar, que seria chamado de Raft, tá certo? No entanto, isso aqui gasta bastante material. Então, tem uma outra possibilidade que é o que é chamado de Brim. Nesse caso, a gente só faz aqui uma camada no entorno, né? Então, ao invés de fazer por baixo de toda a peça, a gente faz uma única camada aqui no entorno, para poder tentar melhorar um pouquinho a adesão. E tem uma outra configuração aqui que na verdade nem é utilizada tanto para melhorar a adesão da peça em si, mas para você poder meio que inicializar a sua impressão. Então isso aí é chamado de skirt. Você vai simplesmente fazer aqui uma volta ao redor do local onde você vai imprimir. Isso aí você está dizendo as primeiras pontos que você está imprimindo ali, normalmente eles vão ser descartados, né? Então, normalmente isso aqui, o skirt já é habilitado por padrão no software, né? E aí você pode mudar para as outras configurações.
se você estiver tendo problema na adesão dessa primeira camada. Um outro ponto que a gente já tinha falado é a questão do suporte, né? Então, o suporte é muito importante quando a gente está trabalhando com tecnologias FDM, por exemplo, e ele vai garantir que o filamento não vai cair no espaço vazio, né, e você ficar com a peça deformada. Então, a gente está vendo aqui a impressão dessa letra T, por exemplo, né, como que seria ela impressa com suporte e ela impressa sem suporte. Então, repara como é que a gente fica com um pedaço ali totalmente distorcido. Nesse caso aqui, a gente tem a impressão perfeita. Depois que ela está pronta, você vai destacar esse suporte. Então, aquele pedaço ali é feito com uma densidade bem menor, só para poder realmente dar esse suporte. Então, depois que a peça está pronta, você consegue destacar aquilo ali facilmente, né? Quando a gente for definir o suporte, isso aqui é gerado automaticamente pelo fatiador. Então, você não precisa de construir essa estrutura aqui no seu modelo 3D. Lá no Cura, por exemplo, ele já vai gerar isso aqui automaticamente para você. E onde que ele vai gerar isso? Você vai precisar de definir o ângulo mínimo e a área mínima. Então, repara que para essas letras aqui, né, o H e o T, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, ele, de acordo com o ângulo mínimo que você definiu, ele falou, olha, aqui precisa de ter suporte, tá certo? No Y, ele estava fora dessa especificação, então não entrou nesse ângulo mínimo, né? Então a gente não precisa de suporte. Aqui você está assumindo que não vai ter problema, porque na hora que você começar a imprimir essa camada, apesar de ela não ter nada aqui embaixo, né? Ela tem um ponto lateral aqui que ela consegue se fixar. Então, nesse caso, de acordo com o ângulo que você tiver, você precisa configurar isso corretamente, né? Ele não pode não cair. Então, as configurações você vai definir ângulo mínimo, área mínima e a densidade do suporte. Então, você vai definir também, pode definir isso aqui também, tá certo? Apesar que a densidade do suporte, normalmente você pode usar o valor padrão, que é o mínimo de material que você vai gastar ali, né, para poder construir esse suporte sem a estrutura cair. A gente tem uma outra estrutura muito importante, uma outra questão muito importante que vai definir a resistência a composição dessa peça, né, que você está querendo imprimir. Então vamos supor que você está querendo imprimir uma esfera, tá certo? Você montou lá no Tinkercad, por exemplo, um modelo só uma esfera. Você quer imprimir. A princípio, aquela esfera ela é totalmente preenchida, né? Então é um modelo sólido. No entanto, quando você vai imprimir isso, não necessariamente você precisa de imprimir ela totalmente sólida da mesma forma que é o exterior. Então, o que a gente normalmente faz para economizar material e economizar tempo é a parte externa a gente faz com uma parede totalmente sólida, tá certo? Para você poder toda a riqueza de detalhes do modelo que você fez. E a parte interna que não está visível, a parte interna dessa peça, a gente coloca um preenchimento, tá certo? Então, para não ficar totalmente oca e ficar quebradiça também. Mas aí a gente faz um meio termo, coloca um preenchimento que não é nem totalmente oca, nem totalmente cheio, tá certo? Então, como por exemplo nessas figuras aqui no meio que a gente tem. Então, quando você vai fazer sua peça, você tem que configurar, primeiro, qual que é a espessura dessa parede, tá certo? Essa parede de fora que é totalmente preenchida, qual que vai ser a espessura dela? Então aqui a gente tem algumas visões aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 milímetros e assim por diante. E aí você pode configurar separadamente paredes laterais e como se fosse o chão e o telhado da sua peça, certo? A primeira e a última camada também pode ter uma especificação separada das paredes laterais. E depois você vai configurar o preenchimento. Então, no preenchimento a gente tem duas configurações, que vai ser o tipo, então você pode escolher qual que é o formato que você quer aqui, né? Um que é bastante utilizado é esse chamado de honeycomb aqui, ou colmeia abelha, tá certo? Tá vendo alguns exemplos aqui. E aí você vai configurar também a densidade. Então, aqui ele está dando um exemplo de um preenchimento quadriculado, né? E diferentes densidades. Então, 5, 10, 20, 40 e 80%. Claro que quanto mais você aumenta a densidade, o seu material vai ficar, a sua peça vai ficar mais forte, mais resistente, né? Você está se aproximando daquela peça totalmente preenchida, totalmente sólida. No entanto, também você vai influenciar no peso da peça, vai influenciar no consumo de material da peça e no tempo de impressão, tá certo? Quanto mais próximo do sólido, maior vai ser o tempo de impressão. Bom, gente, por último, algumas configurações extras aqui que a gente pode fazer modificação, seria a velocidade, a gente viu lá no Cura, né, essa possibilidade. A
a velocidade, as impressões 3D é comum elas demorarem horas, né? Então você pode ficar tentado a querer aumentar bastante a velocidade de movimentação da sua impressora, da cabeça da impressora. No entanto, tem que tomar cuidado porque se você aumentar essa velocidade, pode levar a uma de- deteriorar a qualidade da sua impressão, tá certo? Então tem que tomar cuidado para não aumentar demais essa velocidade. Tem uma outra possibilidade aqui que é retração, que normalmente já fica habilitado por padrão também. Retração é o seguinte, a gente vai ver que conforme o material, conforme a extrusora deposita o material e depois ela vai passar para um ponto onde ela não precisa mais depositar, a gente vai ver um exemplo disso aqui, né? Pode acontecer de continuar derretendo um pouquinho de material e aí acabar atrapalhando a sua peça. Então, nesse ponto onde não era para ter nada depositado, ela deixa vazar um pouquinho desse material derretido. Então, a retração é onde você não está imprimindo, ela vai puxar de volta esse filamento, tá certo? Então, isso aqui normalmente já fica habilitado por padrão, mas você pode configurar a distância e a velocidade de quanto filamento você vai puxar e com qual rapidez, né, você vai fazer isso. Tem também a questão que a gente falou, as impressoras que tem os coolers, né? Então você pode configurar o resfriamento, a potência que você vai estar entregando para esse cooler, né? Está resfriando mais ou menos, ou mais rápido ou menos, né? E também a gente tem que prestar atenção porque alguns materiais é interessante ter o cooler totalmente desligado. Então o ABS, por exemplo, se você tiver um resfriamento muito rápido, ele pode acabar a peça ficando quebradiça. Então em alguns casos é interessante você desligar o cooler, tá certo? E a gente tem também a vazão ou multiplicador de extrusão. Então, de acordo com os materiais, conforme você passa de uma impressora para outra, de um material para outro, pode acontecer de você observar que, por exemplo, ela não está depositando material suficiente. Então, em alguns pontos, você fica com uma falha na sua impressão. Ou então, às vezes, está depositando material demais, e aí você vê aquele material escorrendo pela lateral. Então, a gente pode fazer uma multiplicação e falar, olha, se você ia gastar tantos X centímetros de filamento para poder imprimir essa peça, agora você vai gastar X vezes 1.1, né? 110% dessa vai gastar mais material. Então você vai tentar compensar essa subextrusão, ou então o contrário. Tá certo? Então, essa aí acho que tem diversas outras configurações, tem muitas configurações possíveis aqui, mas eu quis passar uma ideia geral das principais, as mais comuns, tá certo? E agora, gente, um último tópico nessa parte que eu gostaria de falar é de erros comuns em impressão 3D. Então, é o seguinte, impressão 3D depende um pouco de experiência. Como eu falei, não é igual uma impressora de papel normal que a gente está acostumado, impressora 2D, que ela é meio que plug and play, né? Você manda o arquivo, ela imprime e pronto, acabou. No caso da impressora 3D, é muito comum você ter erros na hora da impressão. E aí você tem que ter um pouco de paciência para entender o que é o erro, tentar fazer isso novamente. Às vezes é frustrante porque as peças, como eu falei, podem demorar horas para ficarem prontas, né? Então, às vezes você acontece um erro e aí você tem que tentar resolver aquilo ali e tentar novamente, né? Então, tem diversos erros que podem acontecer, desde os mais bizarros, como por exemplo um erro de suporte, ou então se você tiver um erro na camada inicial, a sua peça pode ficar toda bagunçada desde o início, ou então esses problemas aqui como layer shifting, né? Que a sua peça está simplesmente deslocada por algum problema na sua impressora, às vezes deu um problema na correia, né? Aqui a gente tem um problema muito comum que é chamado de stringing, que é justamente quando você não tem essa retração, né? Então imagina, a sua impressora veio, imprimiu aqui, fazendo esse pedaço. Quando ela veio passar para cá, não era para ela estar imprimindo nada. Mas às vezes a temperatura está muito alta e continua derretendo um pouquinho de material. E aí que fica esses fios aqui, né? Você fica vendo esses fios na sua impressão 3D. Então você tem que habilitar a retração, às vezes configurar também, modificar um pouco a velocidade, a temperatura que você está utilizando. E aqueles problemas lá que a gente falou, né? Warping, que às vezes o material ele vai acabar retraindo, encolhendo um pouco, e ele acontece principalmente quando ele não está bem fixado aqui, né? Na sua mesa de impressão também. Então, só alguns problemas comuns aqui, né? Queria só aproveitar para mostrar duas coisas, né? Aqui o Brim, como a gente tinha visto, né? Para facilitar a adesão da primeira camada. E aqui dá para a gente ver nessa figura justamente também a questão a questão
da parede, né? A espessura da parede e o preenchimento que está sendo utilizado, tá certo? Então, esses aqui são só alguns dos problemas que eu estou citando, mas na verdade tem diversos. Então, tem um dos links aqui, por exemplo, que ele fala 34 problemas comuns em impressão 3D e como resolvê-los. Então, é esse primeiro link que eu coloquei aqui para vocês. Eu não vou entrar em cada um desses problemas e como resolvê-los, porque é uma coisa que realmente só faz sentido uma vez que você passa por esse problema. Então, uma vez que você passa por esse problema, aí você vai ter que entender o que é o erro e como que você pode fazer para melhorar isso, para consertar isso, né? Então eu coloquei esse primeiro link aqui que está em português e tem outros dois aqui que são bem interessantes. Esse segundo aqui, se eu não me engano, é particularmente legal porque ele te mostra essas figuras aqui. Então quando você olha para essa figura, você consegue ver exatamente, poxa, qual que é o problema que eu estou tendo. Então às vezes você não sabe o nome daquele erro, mas pela figura você consegue identificar qual que é e aí clica lá, ele já vai te dar exatamente, olha, esse problema está acontecendo por causa disso, disso, disso. Essa aqui é a melhor forma de corrigir, tá certo? Mas de uma forma geral, gente, como eu falei, impressão 3D pode ser, tem que ter um pouco de paciência, tá certo? Se você não tem essa paciência ou não tem tempo, isso pode acabar sendo frustrante. Então é interessante você considerar se realmente você precisa de você mesmo fazer a impressão. Então hoje em dia a gente já tem alguns serviços que você consegue enviar o seu modelo 3D, a pessoa faz a impressão, a empresa faz a impressão para você e te manda isso de volta pelo correio, tá certo? Em alguns casos a gente vai ter até preços relativamente acessíveis. Certamente mais se você estava pensando em comprar uma impressora 3D para fazer uma única impressão, né? Isso aqui com certeza vai valer mais a pena. Então, eu coloquei aqui primeiro dois serviços bastante comuns que são utilizados justamente para você comparar diferentes pessoas que podem, diferentes empresas que podem fazer essa impressão 3D para você. E aí aqui um terceiro link listando alguns desses principais serviços aqui, né? Mas normalmente esses aqui são no exterior e eles conseguem fazer envio internacional em muitos casos. No entanto, se você quiser fazer uma coisa nacional, né, que normalmente vai ter um custo melhor, justamente pela questão do frete e não tem imposto, né, de importação, no Mercado Livre tem algumas possibilidades aí de, normalmente tem alguns anúncios. Então você manda o modelo seu modelo para a pessoa faz uma estimativa e te manda o valor, tá certo? E também tem, procurando no Google aí, você pode procurar alguma coisa na sua cidade, ver se tem pessoas já fazendo isso. Então é uma possibilidade também. E agora, para finalizar a aula, só os desafios aqui de modelagem 3D, tá certo? Então, o primeiro desafio para quem vai fazer o trabalho aí, né? Vai ser essa peça genérica, tá certo? Então tem aqui as dimensões todas certinhas de cada um desses pontos, bem definidos aqui. Então dá para você olhar dando um pause nesse vídeo aí, olhando as dimensões, ou então tem um link aqui de onde eu tirei essa peça, tá certo? Então lá também vai ter um PDF onde você consegue ver todas essas dimensões aqui e aí reproduzir isso no Tinkercad. Depois, um case para o Arduino. Então, o case para o Arduino não tem dimensões pré-definidas. Você pode fazer o case da forma que você quiser. Mas é claro que é importante que você, no seu case, você tenha acesso externo, né, aos conectores do Arduino. Então, tanto os conectores aqui utilizados para o Shield, quanto os conectores USB e de alimentação. Então, isso tudo é bem importante. E também o acesso aqui direto ao botão de reset do Arduino, tá certo? Então, nesse caso, como eu falei, não tem as dimensões pré-definidas do case, é você que vai montar esse case aí, né? E a gente tem um modelo do Arduino no Tinkercad. Então, claro que nesse caso a gente não vai imprimir, né? Mas você pode colocar ele aqui para você ter ele como referência e mostrar isso aqui e garantir que está tudo funcionando corretamente, né? Para você poder ter acesso às dimensões do Arduino, eu coloquei aqui alguns links. Eu coloquei um link, tá certo? Onde você tem um PDF definindo todas as dimensões do Arduino para você saber exatamente como montar esse case aí. E por último, o terceiro desafio é de tema livre, então modelagem livre, né? Esses dois primeiros que a gente viu são modelagens mais funcionais, então você precisa ter as dimensões bem definidas, tudo certinho. Agora, no terceiro tema, você pode fazer até uma modelagem artística, qualquer peça que você achar interessante, tá certo? Então, por exemplo, fazer uma mini geladeirinha aqui, ou algo que seja uma peça de decoração, ou então algo que tenha uma função, quando você fizer essa impressão, um suporte para celular, um suporte para pilha,
o que seja que você ache interessante, tá certo? Então, cada grupo escolhe um tema aí. Coloquei aqui alguns links para vocês poderem ter algumas ideias aí. Se tiverem sem inspiração, dá uma olhada aí nos modelos disponíveis, né? Então, você pode pegar um desses modelos e recriar aí lá no Tinkercad. Essas aqui são as referências as principais referências que eu utilizei para montar esses slides, e era isso, tá certo? Para a aula de hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado e um abraço a todos. Valeu!